Você achou que era 8h30? Não é. Aqui é 9. Mas eu vou tentar acabar mais cedo. Pastor, há algum tempo no meu coração tenho... O que é aqui? Percebido que não estou... Como é que é? Me ajuda, gente. Tenho percebido que não estou na célula correta. Estou orando e jejuando, mas meu coração fica angustiada, pois não sinto que estou sendo sincera com a minha liderança. O que devo fazer? Seja sincera. Não tem nenhum problema, irmãos. Eu não sei os motivos pelos quais você está achando que não está no lugar correto. Existem motivos? Sim, claro, existem. Eventualmente, as pessoas às vezes chegam na célula porque, vamos imaginar, o pai levou o filho, que é jovem, para o encontro e ele foi salvo. E ele está frequentando uma célula de gente mais velha, que são todos casados, só tem ele solteiro. Ele está deslocado, o assunto não é dele, não tem amizade lá. Você vê, é uma possibilidade. Não tem nada de errado que ele chegue para o líder e diga: eu gostaria de ir para uma célula de jovens. Ou também um casal que está na célula de jovens e agora teve um filho, e os irmãos lá não são casados, e ele está sentindo a necessidade de se relacionar com outros casais. Então, não tem problema, amém? Olha para cá. Nós queremos ajudar os irmãos a se encaixarem. Então você não precisa ficar mal por causa disso. Converse com o líder, veja o melhor lugar para você, tá bem? E se ele disser uma palavra que é proibida aqui na videira, você conta para mim. Se ele conversar negócio de liberar, você me fala quem ele é. Que líder nenhum manda na sua vida. Não tem essa história que não te libero. Não libero para fazer a corte, não libero para casar, não libero para ir para o prédio, não sei do que. Você não pagou a vida de ninguém não, criatura. As pessoas foram compradas pelo sangue de Jesus. Ninguém é dono da sua vida. Então não existe essa história de liberar. Agora, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção para você não ouvir só o que você quer ouvir. Olha para cá. Vamos pedir silêncio? Uau, tem tanta gente assim querendo mandar na sua vida. Deu tanto. Presta atenção. Nós, como homens de Deus, e qualquer líder da igreja, ele pode dar 3 tipos de palavras para uma pessoa. A primeira é a Bíblia. É a palavra de Deus. Então, se alguém me faz uma pergunta, e ela está clara na Bíblia, eu vou falar a Bíblia para você, e essa você não tem opção, você deveria obedecer, porque é a palavra de Deus, ainda que nem a Bíblia eu posso exigir, porque é você que tem que resolver diante de Deus. Mas também eu posso dar um conselho. Conselho não é obrigatório que você obedeça, mas se você é discípulo, é bom que você ouça alguém que é maduro, que tem mais tempo de fé do que você, que se importa com você e que pode fazer ponderações para você avaliar e tomar a sua decisão, ok? E ainda a gente pode dar opinião, ainda que não deveria, que é para falar: eu prefiro azul ou vermelho. Não compensa, né? Eu já estou terminando, não vai dar para falar tudo. Pastor Naor, somos escolhidos, isso é um fato. Porém, Deus escolhe alguns e outros não, vasos para honra e desonra, ou todos são escolhidos? Não, a Bíblia é clara, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e há pessoas que não são eleitas, e não serão salvas, está lá em Romanos. E que há vasos de honra e vasos para desonra. E você que olha para mim com uma certa indignação, para você a Bíblia diz: e quem és tu, ó homem, para discutir com Deus?
Só quero te falar uma coisa: nasceu todo mundo condenado para o inferno. E se Deus mandasse todo mundo para o inferno, ninguém tinha nada com isso, porque todos pecaram. Então, em vez de você ficar pensando assim, porque quando você fica indignado, quando você lê a Bíblia e vê que Deus escolheu pessoas e não outras, sabe o que acontece dentro de você? A semente de Lúcifer esquenta dentro de você, porque você está dizendo assim: se eu fosse Deus, salvava todo mundo, porque eu sou melhor que Deus. Isso é que passa na cabeça de quem quer discutir com Deus a respeito da eleição. Isso é arrogância. Você não sabe nada, nem eu. Ele é Deus. E eu não sei porque Ele escolheu alguns e outros não. Eu sei de uma coisa: eu sou escolhido. E eu louvo a Deus todo dia por isso, porque Ele me salvou. Qual que é a base da escolha? N interpretações, a Bíblia não fala. Só te garanto uma coisa: não é o homem. Então Deus escolheu os que Ele sabia que ia aceitar. A Bíblia não diz isso. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. Não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então não tem essa história de homem escolher a Deus. Homem nenhum escolheu a Deus e jamais poderá escolher. Você só foi salvo porque foi Deus que te buscou. Por que é então? Eu não sei. Eu só sei que isso não é. Ninguém vai chegar no céu e dizer: eu fui salvo porque eu era bom, Deus já sabia que eu era melhor que o outro que não quis, por isso Ele me escolheu. Não. É soberania de Deus e eu me submeto a ela. Se Ele quiser explicar lá no céu, a gente vai entender, né? Mas como eu não sei quem é, eu prego e oro por todo mundo até o fim da vida. Pastor, porque não é permitido que tome ceia os que não foram batizados nas águas ainda? Porque a ceia é a confirmação é a confirmação pública diante dos homens de Deus e do mundo espiritual, da sua decisão de fé. Diante do mundo espiritual e dos homens, você está dizendo: eu estava indo nessa direção, eu acreditava nisso, e eu reconheço que eu estou errado naquilo que eu cria e no caminho que eu estava. Deus mudou a minha vida e por isso eu estou convertendo de direção. Eu agora tenho Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador, e creio na Bíblia como a minha única e suficiente regra de fé e prática, e nada mais. Por isso estou morrendo aqui publicamente para o mundo e nascendo para Deus. Que fique claro e ciente. Aí você está dentro do corpo, e a ceia é para o corpo. Então por isso é que tem que tomar a ceia, tem que estar batizado nas águas, ok? Todo mundo que crê e quiser tomar a decisão pública pode batizar e vai tomar a ceia. Olha para cá, você sabe o que eu estou falando. O seu pai não importa de você vir no culto, mas a hora que você falar para ele: eu vou batizar, você vai ver a casa cair. Porque até seu pai, que não é da igreja, sabe que batizar é coisa séria. E eu já vi gente ficar endemoniada na escada da piscina, porque isso não é normal, não é simples, é espiritual. Não salva do inferno. O que salva do inferno é nascer de novo. Porque tem gente que morre. O ladrão na cruz foi salvo, não batizou, né? O que salva do inferno é nascer de novo. Mas o batismo nas águas te salva da mão do diabo, da opressão maligna, do faraó. Já é povo de Deus, mas estava escravo de faraó. Então tem muita gente que fala: não, eu já sou salvo, não vou batizar. Então você não creu. Aquele que crê e for batizado, ele está confirmando a fé dele, ele vai receber os benefícios disso, ok? Queria saber se alguém que blasfema contra o Espírito Santo, se algum dia pedir perdão, encontrar Deus e tal,
pode receber o perdão de Deus e ser salva. E o que acontece com ela? Não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você que mandou essa pergunta para mim acha que blasfemou contra o Espírito Santo, eu quero te dizer que você não blasfemou, porque quem blasfemou não vai fazer uma pergunta dessa, porque você já está arrependido. Então o Espírito Santo é que está agindo na sua vida, ele está só te acusando. Você não blasfemou não, porque você não sabe nem o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Crente não comete isso não. Ok, eu vou guardar o resto, porque tem muita coisa, não posso responder a tudo. Vou ficar comigo isso aqui. Semana que vem a gente vai juntando aqui. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler a palavra de Deus com você. Mais uma vez quero pedir o seu silêncio, que eu ando terminando o culto muito tarde. Eu vou tentar terminar mais cedo, mas hoje é difícil, porque hoje tem ceia. 1 Samuel capítulo 6, verso 13. Vamos ler na palavra de Deus. Coloca a Bíblia, por favor. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Coloca o verso 19 agora. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Ok, quero falar com você hoje, e o tema dessa palavra é: não olhe para dentro da arca. Não olhe para dentro da arca. A arca da aliança era o móvel mais sagrado do tabernáculo. Era o lugar onde Deus morava. E Deus deu instruções muito específicas sobre como ela deveria ser construída. Nós não vamos nos deter em cada detalhe, mas cada um deles nos permite ter uma descrição clara do próprio Senhor Jesus, porque a arca da aliança aponta em primeiro lugar para Cristo e a sua obra. A arca aponta para Cristo e a sua obra. Ela é a peça central do coração de Deus, e a gente vai daqui a pouquinho ver ela. Vou colocar daqui a pouco para você. Mas o que está acontecendo aqui? Olha para cá, vou te contar a história que você pode ler em 1 Samuel capítulo 5. Antes disso, o povo de Israel, que era o povo de Deus do Velho Testamento, de vez em quando eles aprontavam confusão, e eles pecavam contra Deus. E os filhos do sacerdote Eli, que era o sacerdote naquela época, eles eram dois jovens, talvez, Ofni e Finéias, e eles aprontavam, eles prostituíam dentro da igreja. Então, quando aconteciam essas coisas,
Deus usava as nações vizinhas para disciplinar Israel. E os filisteus, que eram inimigos de Israel, eles se levantaram numa batalha e eles mataram, se eu não me engano, 4.000. O exército de Israel saiu para o confronto e eles mataram acho que 4.000 israelitas, e Israel fugiu, perderam a guerra, ficaram desesperados, não sabiam porquê, começaram a chorar, e alguém teve uma ideia: traz a arca lá da onde ela está e vamos levar ela para a guerra, porque aí a gente vence. Porque quiseram usar a Deus para benefício próprio, sem a direção de Deus. E a Bíblia fala que a arca veio e eles foram de novo contra os filisteus, agora levando a arca. Se eu não me engano, morreram acho que 30.000 da segunda vez. É isso? Estou certo? E eles levaram a arca, roubaram a arca na guerra, mataram 30.000 e ainda levaram a arca. Mataram os filhos do sacerdote, que era o pastor da época, eles morreram. E quando eles ainda contaram para Eli que os seus filhos tinham morrido, a Bíblia fala que ele virou para trás, quebrou o pescoço e morreu também. Uma tragédia. E a Bíblia diz que os filisteus então levaram a arca para lá e colocaram na casa de um deus que eles adoravam, chamado Dagon. Dagon era o deus dos filisteus, um demônio. E tinha uma estátua enorme lá nesse lugar, e eles puseram a arca bem de frente para a estátua. Quando amanheceu o dia, a Bíblia fala que Dagon tinha caído de cara no chão, na frente da arca. E eles acharam aquilo muito estranho, levantaram Dagon, colocaram de novo. No outro dia, Dagon estava caído, mas agora sem cabeça e sem as mãos, só o tronco. E uma praga de úlceras que alguns estudiosos acreditam que era uma praga de hemorroidas, infecções nas hemorroidas, porque Deus também tem bom humor. Deu no acampamento dos filisteus inteiro. Terrível. Então eles perceberam que algo sério tinha acontecido. E eles falaram: deve ser o Deus de Israel, deve ser por causa da arca. E eles estavam todos desesperados. Veja, só um parênteses aqui. Por que no primeiro dia Dagon caiu de cara no chão e no segundo dia perdeu a cabeça e os braços? Porque diante de Deus toda língua vai se dobrar e até Satanás vai se dobrar. Mas não só isso, diante de Deus, a cabeça de Satanás é cortada, porque Jesus já pisou nela, e as suas obras são removidas, que representa pelos braços e as mãos. E aí aconteceu essa tragédia. Aí eles falaram: não, vamos fazer alguma coisa, não podemos ficar com a arca aqui, ela vai morrer todo mundo. E eles mandaram chamar os sacerdotes deles e perguntaram: o que a gente faz? E eles disseram: como é que a gente sabe se é o Deus de Israel que está fazendo isso ou não? E os sacerdotes recomendaram: não, faz o seguinte, pega 2 vacas que estão com bezerros novos e que nunca foi colocado nada nos seus lombos, coloca elas no carro de boi e põe a arca em cima e deixa os bezerros chorando. Primeiro que não se usava vaca, usava boi para carregar os carros de boi. E falaram: e vamos soltá-las em direção a Israel, não é? Se elas forem direto para lá e deixarem os bezerros, você sabe, vaca parida não larga o bezerro de jeito nenhum. Se você já foi na fazenda, você sabe disso. E aí você nem chega perto, que ela vai investir em você. Então, era só um milagre para estas vacas. Elas iriam empacar, elas não iam deixar o bezerro
Então eles falaram, se elas deixarem os bezerros gritando, e mesmo assim, sem ninguém as guiar, elas forem levando a arca de volta, então foi Deus que está fazendo isso conosco e a gente tem que deixar eles embora. Se não, se elas se empacarem e não quiserem ir, então não foi o Deus de Israel. E a Bíblia fala que eles fizeram isso, e é por isso que eu li com você no texto, eles colocaram úlceras de ouro, que era uma maneira de, eles pegaram aquilo que eles estavam sofrendo, fizeram de ouro e colocaram ali dentro como uma oferta, como um pedido de perdão, e mandaram junto, né? Por isso que eles acharam aquilo lá. E a Bíblia fala que assim foi, e eles então reconheceram que aquilo era juízo de Deus, e a arca então chega no texto que nós lemos, que o povo de Bet-Semes viu a arca chegando e se alegraram, mas a Bíblia fala que alguns homens resolveram olhar dentro da arca e morreram. Essa é a história. Coloca a arca aí para os irmãos verem. Eu não vou entrar em detalhes da arca com você, mas eu quero colocar algumas coisas. Tinha aí tem até um videozinho, né? Apaga a luz aí. Vamos apagar a luz, para o vídeo aí. Para aí. Esse vídeo é um vídeo de como a arca era feita. Volta, põe no início aí para os irmãos verem. E pode deixar passar. Olha como era feita. Era uma caixa de madeira. Pode soltar. Madeira de acácia, vou explicar. E daí eles revestiam, era desse tamanho aí, 1,5 metro cúbico. Eles revestiam toda ela de ouro, ok? Pode ir. Faziam essa coroa de ouro em volta dela. Colocavam os ganchos, que era para colocar os varais. Esses varais também eram revestidos de ouro, madeira com ouro. Era uma caixa de madeira revestida com ouro. E, vamos lá, agora vai ter tinha uma tampa por cima. Ela é uma tampa uma chapa de ouro batida até criar o formato da chapa. E era a tampa chamada de propiciatório. Em cima delas tinham 2 querubins voltados de frente um para o outro, uma ponta da asa, são anjos, né? Encontravam com a outra, e era bem aí no meio, cima da tampa, entre os querubins, que Deus falava com o seu povo. Então, para você que nunca tinha visto uma arca, essa é a arca. Volta para cá. Em primeiro lugar, como eu disse para você, a arca, pode acender as luzes, aponta para Cristo e a sua obra. Por quê, pastor? Porque, primeiro, ela era de madeira de acácia revestida com ouro. Na Bíblia, madeira fala da natureza do homem, porque é perene, né? Mas o ouro fala daquilo que é divino. Cristo é homem, que é Deus. Mas essa madeira não era qualquer madeira, era madeira de acácia. Eu estive em Israel e eu pude ver um pé de acácia. Era uma madeira, um arbusto, e ela tem uma madeira feia, dura, toda retorcida. E a Bíblia fala que era essa madeira que era usada, porque Cristo, embora não veio, não teve pecado nenhum na sua vida, ele esteve aqui como um homem, e um homem que a Bíblia diz que em si mesmo não tinha aparência nem formosura, porque ele iria levar os pecados dos homens. Então ele está representado pela madeira de acácia, retorcida, que não tem aparência nem formosura. Mas por outro lado, ele é Deus, ele é divino, e o ouro está sobre ele. Por isso é que a arca, em primeiro lugar, aponta para a humanidade dele, mas também para a sua divindade, recoberta com ouro. Ou seja, Cristo era plenamente homem e plenamente Deus. Diga amém.
nunca duvide disso. Ele é plenamente homem e plenamente Deus, por isso que a caixa era uma caixa de madeira revestida com ouro. Segundo lugar, tinha ali aquela tampa. A tampa era feita, como eu disse para você, de uma chapa maciça de ouro que cobria essa caixa. Essa tampa era chamada de propiciatório. Diga propiciatório. Diga para o irmão do lado, propiciatório. Diga para o outro lado, propiciatório. Agora pergunta para ele o que era isso, onde é que estava? Fala para ele que era o pé da caixa, não, por favor. Era a tampa, ok? Era a tampa. Veja, o que é a palavra propiciatório? Olha para cá, amém. Significa apaziguar, reconciliar duas pessoas, satisfazendo as exigências de uma sobre a outra. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 17. Hebreus 2, 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer o que, gente? Propiciação pelos pecados do povo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados, para quê? Para nos reconciliar com Deus, cumprindo as exigências de Deus. Pastor, eu não entendi. Mais ou menos assim. Suponhamos que o pastor Iron está devendo um dinheiro muito grande para o Alain. Ok? E eles estão brigados. E ele não tem como pagar. E por isso eles não conversam. Por mais que o Alain tentasse, o Iron tentasse convencer, não foi possível. Mas aí aparece um terceiro, que gosta dos dois, que sou eu, e que tem condição de pagar a dívida, aleluia. E digo para o Alain, o Iron está te devendo, não tem condição de pagar, eu sei que vocês estão brigados, mas vocês são dois irmãos muito preciosos. Faz o seguinte, quanto que é essa dívida? Eu vou pagar para você, eu vou pagar para ele a dívida, ok? E ele vai então, e eu vou lá e pago a dívida do Iron para o Alain. E uma vez que a dívida está paga, que era o problema da briga, eles dois podem voltar a ter comunhão, amém? Isso é propiciação, é propiciar que a amizade volte novamente, pagando a dívida que criou a inimizade, e reconciliando os dois, satisfazendo a exigência que era pagar a dívida. Veja, a Bíblia diz que os nossos pecados nos separavam de Deus, amém? E nós não tínhamos condições de pagar essa dívida. Jesus é o propiciador, ele vem como uma terceira pessoa e paga a nossa dívida para com Deus, cumprindo todas as exigências de Deus, de tal maneira que agora nós podemos voltar a ter comunhão com Deus, porque Ele pagou a dívida. Quem está me entendendo? Isso é propiciação. É isso que estava acontecendo aqui. Quando as exigências são cumpridas, o devedor e o credor podem ficar amigos de novo. Cristo nos reconciliou, cumprindo todas essas exigências de Deus. Ou seja, mas Cristo não é só aquele que nos reconcilia com Deus, Ele mesmo é o sacrifício propiciatório, e Ele também é o próprio lugar, Ele é o propiciatório, porque era em cima daquela tampa que Deus tinha comunhão com o homem. Veja, como que funcionava? Eles matavam os animais do lado de fora, ok? Pegavam o sangue e aspergiam 7 vezes sobre a tampa. Então os pecados eram cobertos pelo sangue dos animais, e Deus podia ter comunhão de novo com o homem naquela época, porque Cristo não tinha vindo ainda. Quando Cristo vem, Ele é o cordeiro que foi morto, ok? O seu sangue
paga a dívida diante de Deus, e sobre ele mesmo, porque que ele é esse lugar, ele é o animal, o sangue é o dele, e ele é a tampa, porque nós só podemos ter comunhão em Cristo. A Bíblia é maravilhosa. Uau, meu Deus, que coisa incrível. Cristo é o sacrifício, Cristo é o reconciliador, o pagador, e ele é o lugar onde também a gente fala com Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Você não fica empolgado não? Como a Bíblia é rica, como a Bíblia é poderosa, como é incrível a maneira que a palavra de Deus coloca. Olha o que diz Romanos, capítulo 3, verso 25, coloca aí para mim. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Segundo lugar, então veja, lembrando aqui, a arca era uma caixa de madeira com ouro, amém? Cristo é homem e é Deus, madeira e ouro. Mas sobre a caixa tinha uma tampa, propiciatório de ouro, e ali era aspergido o sangue. Aponta para Cristo também, porque ele é esse lugar de restauração da comunhão de Deus com o homem. Ele é o animal que foi morto, ele é o propiciador, o pagador da dívida, e nele nós podemos ser restaurados. Mas a Bíblia diz que também em volta, lembra? Tinha uma coroa de ouro que cercava a caixa. Apesar de uma bordadura, que às vezes é traduzido como coroa ou grinalda, era a glória. O que significa, pastor? Significa a glória de Deus que estava sobre Cristo. Embora a Bíblia fala que os homens não viram nele aparência nem formosura física, mas havia uma glória sobre ele. Essa coroa de ouro em volta da caixa fala que Cristo estava revestido com a glória de Deus. Aponta para ele. Nele estava isso. Hebreus capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz: ele que é o resplendor da glória, aleluia, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo era cheio de majestade, de glória e de realeza. No entanto, ele veio para nos servir. Ele se tornou o rei servo. Mas aqui tem uma coisa interessante que nós precisamos continuar lendo. Dentro da arca, olha para cá, dentro da arca, eu quero que você acompanhe o raciocínio, que eu ainda não cheguei no ponto que eu quero. Estou construindo isso com você. Dentro da arca tinha 3 coisas. Quantas coisas? Pergunta para o irmão, quantas? 3. Que coisas eram essas? Olha para cá. Vamos ler Hebreus capítulo 9, verso 4. Revela o que tinha lá dentro. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo maná. Primeira coisa, diga comigo, uma urna de ouro, contendo maná. Lembra do maná? A comida que caía do céu, quando o povo estava no deserto. Então tinha um maná dentro de uma urna de ouro, lá dentro da arca. Essa é a primeira coisa. Vamos continuar lendo. Segunda coisa, o bordão de Arão. Diga, o bordão de Arão. Eu vou falar daqui a pouco o que foi isso. Uma vara do Arão que floresceu, né? Terceira coisa que tinha lá, e as tábuas da aliança, as tábuas da lei. Então diga comigo aí: pote de ouro com maná, bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da lei.
Eram as 3 coisas que tinham lá dentro. Pastor, por que é importante saber disso? Porque era isso, era para isso. Olha que chique. Os caras estão ficando fera, estão querendo aumento. Produção total. Então, era isso aí que tinha lá dentro. As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote de ouro com maná. E era isso que, para isso que eles olharam e morreram. Pastor, o que significa isso? Vamos lá, o primeiro item. Vamos entender isso rapidamente, olha para cá. O primeiro item que estava lá então, eram as tábuas de pedra, onde Deus escreveu os 10 mandamentos. O que significa as tábuas de pedras com os 10 mandamentos? Em primeiro lugar, é a revelação do caráter de Deus, porque pelas 10 mandamentos, nós sabemos quem Deus é, a sua justiça, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que é certo, o que é errado para Ele. Em Gênesis, você pode conhecer a Deus que é Criador, que criou todas as coisas, mas você não sabe o que Ele pensa a respeito de justiça, se é luz ou trevas, se é certo ou errado, mas os 10 mandamentos mostram o caráter de Deus. Em primeiro lugar, é isso que significa. A lei foi dada para que nós pudéssemos ver que tipo de Deus Ele é. Mas também as tábuas de pedra mostram a nossa rebelião. Por quê? Porque homem nenhum consegue cumprir os mandamentos. Então, por um lado, mostra Deus, mas por outro lado, diz: você é pecador, porque olhando para essas tábuas, você sabe que você não consegue cumprir as minhas ordens. Segunda coisa que tinha lá dentro, gente, era a vara de Arão que floresceu, que em primeiro lugar é um símbolo da ressurreição e da escolha divina. Ou seja, Cristo é a vara que floresceu e venceu a morte. O que aconteceu aqui, pastor? Essa vara foi o seguinte: Deus ia escolher um líder, a liderança do seu povo, enquanto eles estavam ali sendo guiados, no deserto. E Deus escolheu Deus escolheu Arão. Mas o povo não gostou. Um outro pessoal, uma turma de uns líderes chamados Coré, Datã e Abirão, usando a nossa visão da videira, disse: não, cada crente é um ministro, nós também podemos falar com Deus. Que história é essa? De Arão, seu líder. Nós somos uma igreja, um reino de sacerdotes, mas Deus escolheu uma ordenação divina. Ele falou: não, faz o seguinte, Moisés, eles estão duvidando que foi eu que escolhi? Vamos resolver isso. Amanhã manda a turma de Arão ficar de um lado e vocês ficam do outro. Se acontecer uma coisa assim absurda, inusitada, do tipo, vamos pensar, a terra abrir e engolir eles vivos, então fui eu que executei juízo contra a rebelião deles. Se não aconteceu, eles estão certos. No outro dia estava todo mundo lá, e de repente a terra abriu, e a Bíblia fala que ela engoliu eles, aqueles rebeldes, e eles desceram vivos para o inferno, porque foram rebeldes contra a escolha de Deus. Mas mesmo assim, uma turma ainda ficou: mas não sei, será que foi, será que não foi? Aí Deus falou o seguinte, falou: não, então pega 12 varas das 12 tribos, se não me engano, e coloca aí diante de mim. Amanhã, a vara que florescer é a que eu escolhi. No outro dia, as 11 varas estavam secas, mortas, mas a vara de Arão estava florida. Isso confirmou a escolha de Deus. Então, a vara de Arão, por um lado, fala o quê? Que Cristo é essa vara que floresceu, porque Ele é a escolha de Deus para ser o sumo sacerdote que nos representa. Aleluia!
Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Mas por outro lado, assim como as tábuas da lei, que mostram a nossa rebelião contra as leis de Deus, a vara de Arão, também quando o povo olhava e lembrava o que? Era a rebelião do seu povo contra a escolha de Deus. Mais uma vez, era uma peça dentro da arca, que também, por um lado, apontava para Cristo, mas que por outro lado apontava para a rebeldia daquele povo que não aceitou a escolha de Deus. E por fim, o terceiro e último item era o pote de ouro que tinha o maná. Claro, maná não precisa de muita coisa para entender a revelação. Ele era a comida que descia do céu. Uau! Era chamado, sabe de quê na Bíblia? Pão dos anjos. Uau! Pão dos anjos. Eu penso em rosca. E ele era sabor de mel, dizem, né? Está lá no Salmo 78, 25. Depois você pode ler. Mas interessante que era a comida que Deus mandou. Mas chegou um povo. Então Jesus é o pão de Deus que desceu do céu, amém, irmãos? Então, por um lado, Ele é esse maná, Ele é o pão de Deus. Mas por outro lado, a Bíblia diz que o povo de Israel rejeitou isso e chamou esse pão dos anjos, em Números capítulo 21, verso 5, de pão vil, pão sem valor. Desprezaram aquilo que era de Deus. Ou seja, por outro lado, essa foi o maná representava a rebelião do povo de Deus contra a provisão de Deus. Vamos lembrar? Olha para cá. As tábuas da lei representava, falando da nossa parte, né, representava a nossa rebelião contra as leis de Deus. A vara representava também a nossa rebelião contra a escolha de Deus, como alguns ficaram quando eu disse que você é eleito e outros não são, por exemplo. E o maná representa a nossa rebelião contra a provisão de Deus. Essas três coisas, esses três pecados, estavam representados ali dentro. Que coisa séria! Você consegue perceber que cada item na arca fala dos nossos pecados e da nossa rebelião contra Deus? Mas o que Deus fez? A Bíblia fala que Deus colocou tudo isso dentro da arca e pôs uma tampa. Sabe o que Ele falou? Vocês rejeitaram as minhas leis, rejeitaram a minha escolha, rejeitaram a minha provisão, se levantaram contra mim, mas porque eu os amo, eu não quero ver o pecado de vocês. Diga amém. Meu Deus, Ele colocou uma tampa e falou, e mostrou, eu não quero que vocês olhem para aí dentro. Eu coloquei uma tampa e eu joguei o sangue do cordeiro em cima, porque eu não quero lidar com vocês com base na sua rebelião, porque senão ia morrer todo mundo. Era isso que Deus estava falando para eles. Deus não pôde ver os nossos pecados, porque havia um sangue aspergido sobre aquele lugar, os sacrifícios dos animais, o nosso sangue era coberto. Ele não queria ver a rebelião daquele povo. Mas aí a Bíblia fala então que Cristo, Ele é essa tampa. Lá em 1 João, coloca para mim capítulo 2, verso 2. A Bíblia diz, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Uau! Jesus se tornou o nosso sacrifício para desviar a ira de Deus que era para nós.
Você sabe, eu disse para você, o propiciatório, a tampa, ela era feita de uma chapa de ouro maciça, batida. Então, para ela chegar no formato, aquele ouro recebia muitas pancadas até ficar no tamanho exato. Jesus foi aquele que foi moído, que foi espancado pelas nossas transgressões, para que o castigo que nos traz a paz estivesse sobre ele, tampando os nossos pecados e nos dando acesso de volta a Deus. Está aqui, na palavra de Deus. Propiciatório era isso, ficava ali por cima, e a Bíblia fala que os querubins, que tipificam a glória e a santidade de Deus, estavam sobre ele. Interessante, na Bíblia, querubins estão relacionados com a glória de Deus. Aqui em Ezequiel capítulo 10, verso 18, a Bíblia diz: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Hebreus capítulo 9, verso 5 diz: e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas todavia não falaremos agora pormenorizadamente. Interessante que os querubins falavam da glória de Deus, mas também eles falam a respeito da santidade, da justiça de Deus. Porque se você continuar olhando, você vai lembrar que depois que o homem pecou, o que Deus fez? Ele colocou querubins com uma espada de fogo desembaiada, para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida, que é Cristo, por causa do pecado. Quando o homem pecou, ele perdeu o acesso a Deus. Mas agora, no Novo Testamento, a Bíblia diz, está lá em Gênesis 3:24, depois você pode ler, mas aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 7, coloca para mim, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E no capítulo 22 de Apocalipse, verso 14, a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista de novo, outra vez, o que foi bloqueado depois da queda, o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Aconteceu alguma coisa, meu irmão, que o acesso foi liberado de novo. Quando caiu o querubim, que estava lá em cima da arca, falando da santidade, da justiça de Deus, bloqueou o acesso a Deus, a presença de Deus. Mas agora em Apocalipse diz que aconteceu alguma coisa, que o homem volta, o homem em Deus, em Cristo, que creu, volta a ter acesso. Pastor, o que aconteceu? Coloca aí para mim, irmãos. Hebreus capítulo 10, verso 19, nos conta: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. Pelo que, gente? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, o caminho da árvore da vida foi aberto novamente pelo sangue de Jesus. Os querubins que guardavam o caminho nos deixam agora passar por causa do sangue. Era o que estava lá em cima. Fala da glória de Deus, mas também fala da justiça. Mas agora aqueles querubins não estão mais contra nós, porque eles viram: está tudo pago, está tudo resolvido. Eles podem ir a Deus, eles têm acesso direto a Deus, e isso é maravilhoso. É por isso que o propiciatório era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo, era o local onde Deus falava com eles, e eles ficavam felizes quando os sacerdotes chegavam ali. Agora, e a questão importante aqui é que o sangue era aspergido em cima do propiciatório. Ele era como uma nota promissória, porque era sangue de animal, ela encobria os pecados,
para que Deus não matasse os homens, eles matavam no lugar dos homens pecadores, matavam animais, pegavam o sangue, jogavam em cima. Estava dizendo, em vez de matar o homem, matamos os animais, para que o Senhor aplaque a sua ira por causa do pecado, em cima do lugar onde Deus encontrava com os homens. E então a vida continuava, mas era como uma nota promissória, porque Jesus não tinha vindo ainda. Mas uma vez que Ele vem, Ele é o Cordeiro definitivo, e Ele não encobre mais os nossos pecados, Ele tira os nossos pecados para sempre. Para sempre, no passado, no presente, no futuro. Até os pecados que você nem deveria cometer, mas que você vai cometer, já está pago. Ele saca a nota promissória e põe fogo nela, porque agora é definitivo. Não é mais sangue de bode, nem de touro, que só cobria. Ele remove completamente. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Mas aí acontece um problema. Alguém tirou a tampa e olhou lá dentro. E eu falei tudo isso para começar a pregação. Calma, brincadeira. Mas eu cheguei no ponto central. Tudo isso que eu te contei é para chegar aqui. E agora eu preciso que você pare. Se você já não tinha parado, pare de conversar. Olha para cá. Alguém tirou a tampa. E era muito perigoso, porque qualquer pessoa naqueles dias que levantasse a tampa, o propiciatório, o que ele ia ver lá dentro, gente? Os pecados, não é? Os símbolos da rebelião que Deus tinha coberto. Ou seja, o propiciatório nunca deveria ser levantado, porque as consequências seriam severas. A Bíblia diz que os homens de Bet-Semes resolveram tirar a tampa, e o resultado foi que muitos foram destruídos. Interessante olhar 3 coisas que aconteceram com estes homens que resolveram tirar a tampa e olhar dentro da arca. E isso é o que acontece comigo e com você hoje, quando você também, numa atitude que você toma, representando alguém que tira a tampa e olha dentro da arca, acontece com você também. Primeira coisa que aconteceu com eles, diga comigo: houve morte e choro. Morte e choro. Eles olharam e a Bíblia fala que morreu 70 homens, e houve muito choro. O que significa isso hoje, pastor? Significa que quando a gente tira a tampa da graça, vou traduzir para você, quando você tira a tampa da graça de Deus, que encobre multidões de pecados na minha vida e na sua, e olha para a lei, e olha para as tábuas da lei, a morte espiritual acontece na sua vida. Deus não quer que a lei seja exposta, porque ela representa a nossa rebelião, ela traz morte, ela traz condenação. Interessante que hoje tem um monte de gente que gosta de comprar quadros dos 10 mandamentos e colocar na parede. Não tem nada mais antibíblico do que isso. Se você tem um quadro dos 10 mandamentos na Bíblia, na parede da sua casa, você devia enfiar dentro de uma caixa. Faz o seguinte: pega esse quadro, põe dentro de uma caixa e põe na sala, e põe a tampa, reveste de papel dourado. Você não tem dinheiro para pagar, para fazer de ouro, não precisa, e deixa lá, para que quando alguém chegar, o que é isso aí? Não, é para eu lembrar de um negócio que tem aí dentro. O que é? Não olha não, mas tira da parede, porque a lei, ela condena. A lei te lembra que você é pecador e não consegue andar certinho,
Que todo dia você erra. Todo dia você erra. E cada vez que você olha para a lei e lembra que não conseguiu cumprir os mandamentos, você fica mal. Produz tristeza, angústia, culpa, morte na sua própria vida. Não pense você que ficar olhando para dentro de si e ficar consciente o tempo todo do seu pecado vai produzir algum tipo de alegria em você, ou vai fazer de você um crente melhor. A vida de muitos crentes, porque ficam o tempo todo olhando para si e para os seus erros, está muito mais cheia de dor e angústia do que de alegria da salvação. Porque o tempo todo estão procurando seus defeitos. E acha, claro, quem não tem. Fico vendo alguns irmãos que caem num espírito de engano, do legalismo. Eu quero ser crente radical, então eu tenho que ver tudo que está errado dentro de mim, para eu poder tirar. Mas ele não dá conta, porque isso é a lei. Homem nenhum consegue pagar essa dívida, ela é impagável. E aí, em vez de achar alegria e servir a Deus com muito mais força, vive debaixo de culpa e opressão, de morte, de tristeza. Por isso que Deus não queria. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Olha o que a Bíblia diz. Eu plantei... 2 Coríntios, está aí? 2 Coríntios 3, é segunda mesmo? Eu estou achando que não é essa, será que é a primeira? A Bíblia diz que o ministério da morte, eu não sei, os universitários, acha para mim. A Bíblia chama os 10 mandamentos, é chamado da ministério da morte, da condenação. 2 Coríntios 3,7, coloca aí, 2 Coríntios 3,7. Ok, estava certo. E se o ministério da morte, uau, olha aqui, gente, ministério da morte, qual que é esse, pastor? Gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedra, gente? 10 mandamentos. É chamado de quê? Ministério da morte. Se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória na cara de Moisés, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça em Cristo Jesus. Aleluia. Então veja, a Bíblia está dizendo e chamando os 10 mandamentos de ministério da morte. Por quê? Porque a lei sempre ministra condenação e morte, mas a graça ministra vida. Eu estou aqui para te falar uma coisa hoje. Não olhe para dentro da arca. Não olhe para dentro de você para procurar pecados, você vai achar. Não tente cumprir os 10 mandamentos na sua força, você vai cair. Isso vai virar uma acusação, uma culpa, o tempo todo procurando coisas. Eu não estou dizendo que quem não pecou que quem pecou e está consciente não deva pedir perdão para Deus. O perdão, a oração de arrependimento não é para conseguir o perdão, porque ele já foi dado. Não é para que Jesus pague, porque já está pago. É para reconhecer que errou e que crê que já está resolvido. Quem está me entendendo? E ficar em paz de que foi punido em Cristo e está pago. Mas não é ficar olhando, procurando coisa, achando que se eu ficar olhando para dentro de mim, tentando resolver as coisas dentro de mim, então eu vou ser um crente melhor. Não vai ser um crente oprimido. Em segundo lugar, o que aconteceu com aquela turma que olhou para dentro da arca, gente? A Bíblia diz que eles disseram assim, quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? Porque quando eles viram a morte, eles desesperaram, e eles falaram, meu Deus, quem vai poder estar diante desse Deus, que é santo? Eles tiveram um sentimento de condenação e acusação.
Eles tiveram um sentimento de incapacidade. Porque o que significa isso? Significa que todas as vezes que nós tiramos o propiciatório, só nos resta olhar para o alto padrão da lei, que nós não podemos alcançar. E aí a gente passa a ter consciência de pecado, e não mais consciência de que fomos justificados. A nossa consciência é do erro que eu cometi, e não mais de que Jesus pagou por esses erros. Todas as vezes que eu olho para a lei, eu falo, eu sou um miserável. Hoje alguém cortou meu café aqui de manhã. Cortou. Que eu gosto de tomar um cafezinho, café expresso aqui. 11 horas assim, eu gosto de tomar. Eu gosto, não permite. Mas alguém mandou um bilhetinho de novo, pastor Luiz. Só que agora ele já... O senhor acha certo algumas pessoas que ficam comendo aqui dentro e tomando café, inclusive pastores? Sou eu, sou um miserável pecador. Eu sou esse pastor, quero falar que sou eu. E quem me traz o café é o Charles. Eu sou pecador. Eu falo para o Charles, traz discreto, tampa assim na caixinha. De tarde eu não gosto só de manhã. Então você nunca me viu pecar. Aí o Charles traz aqui, todo discreto, coitado. Traz uma barrinha e eu, ó. Mas a irmã falou que é absurdo pastores ficar tomando café aqui. E aí o pastor Luiz falou, é melhor não tomar mesmo. Eu falei, sou eu aqui, ó, pecador, tomador de café no culto. É porque ele usou a tática de que, ele falou, ó, para a gente ter noção do que pode e que não pode, é só você imaginar, todo mundo que fizer, qualquer coisa, como é que eu sei que deveria ou não? Não é pecado, né? Ele falou, não é proibido, nem é pecado, nada disso, mas não é o melhor, porque imagina se todo mundo estiver tomando café aqui dentro, como é que vai ficar o cheiro? Aí quase que eu falei, mas não é todo mundo. Quando todo mundo resolver tomar café, a gente para. Aí eu podia continuar, né, Mauro? Mas eu falei, também não vai poder tomar refrigerante, não. Que se todo mundo começar a rotar. E as crianças que também tem que comer? Ah, não, eu estou magoado, ficou só em cima de mim. Tem mais pecador por aí. Mas tudo bem, por amor ao irmão amado que me vigia, eu paro. Vou lá atrás, tomo, né? Vou lá, tá bom. Tudo bem. Desabafando. É só para falar. É só para falar que se eu for ficar olhando, meu Deus, não posso nem tomar café mais. Então, você imagina o tanto de coisa errada que eu apronto. Como é que eu vou pregar aqui? Sendo eu pecador, tomador de café no meio do culto. Isso é como disseram aqui outro dia de um pastor muito querido. Ele tinha um irmão muito espiritual, e o pai dele era mais ainda. O pai dele era um homem de Deus tão grande que ele e o irmão dele mais novo, eles desconfiavam que o pai deles era anjo disfarçado. Tanto que o pai dele era de fato um homem muito santo. O pai dele era daqueles que nunca, jamais falava mal de ninguém. E um dia eles falaram, hoje nós vamos pegar o pai, vamos fazer uma pergunta capciosa para ele. Hoje ele vai ter que falar mal de alguém. Na hora do almoço, eles falaram, pai, a gente tem uma pergunta para fazer para o senhor. Pode falar, meu filho. Porque ele tinha esse propósito de nunca, jamais falar mal de ninguém. E era realmente um homem de Deus. Tanto que desconfiava que era anjo. Pode fazer a pergunta. Aí eles perguntaram, o que o senhor acha do diabo? Aí o pai dele ficou assim, em silêncio, e falou, sujeitinho perseverante. Mas não falou mal nem do diabo, meu Deus do céu. E aí ele tinha um irmão, muito homem de Deus também, morreu fazendo a obra. E esse irmão dele, um dia ele disse que alguém passou a falar mal do irmão dele para ele, e ele ficou muito bravo. O irmão dele assumiu a obra quando o pai morreu. É um homem, eu conheci, tremendo. E aí falou, fulano,
eu estou muito indignado. O que foi? Estão falando de você, isso. E ele achou que o irmão dele ia ficar mais indignado ainda. Ele falou: querido, ainda bem que eles não sabem tudo. Olha para cá, irmãos, não dá para servir a Deus olhando para dentro da arca, porque nós somos pecador demais. Nem café não dá para largar. Olha para cá, nós somos pecador. Então, todas as vezes que você olhar para dentro da arca, sabe o que você vai falar? Como que eu vou ficar na frente desse Deus? Eu vou traduzir para a linguagem de hoje da videira. Todo irmão aqui dentro que olha para si e enxerga as coisas erradas que faz, sabe o que você sente? Sua oração é: como que eu vou conseguir liderar uma célula? Quem sou eu para liderar uma célula, pastor? O senhor não sabe quem eu sou. Como que eu vou liderar a célula diante de Deus? Misericórdia. Por que você está falando isso? Você está falando igual o pessoal. Quem é que pode ficar diante desse Deus? Você sabe, quando você fica olhando para si, o seu pensamento é: como que Deus vai ouvir um sujeito como eu? Que fura o sinal, que faz aquela curva onde não pode, que bebe café no culto. E eu ainda trago para o Rigonato, ofereço para minha mulher. De vez em quando os Marcos Mota, eu sirvo todo mundo aqui. Eu sou terrível. Essa era a prova que eu não achava que era pecado, né, irmão? Sou inocente. A única coisa que me condenava é que eu falava para ele: traz escondido. Não é, irmãos? Nós fazemos coisas erradas. Não estou defendendo o erro, presta atenção. Eu só estou te dizendo que se você ficar o tempo todo esperando estar pronto, né? As pessoas gostam. Não vou liderar agora porque eu não estou preparado. Não está preparado para batizar. Não é isso que as pessoas falam? Você que está aqui me ouvindo, foi no encontro, o irmão está no seu pé, vamos batizar. O que você fala para ele? Não estou preparado. Vamos liderar? Não estou preparado. Vamos casar? Não estou preparado. Tem isso também. Tem um chamado para ser pastor, responde: não estou preparado. Você nunca está preparado. Claro, por que você não está preparado? Porque está olhando para dentro da arca, está olhando para os seus erros, está olhando para a sua incapacidade. Põe a tampa nisso, irmão. Jesus já pagou os seus pecados, já te perdoou, já pagou a dívida, já colocou a condição, e a sua vara já floresceu sobre a sua cabeça. Você é escolhido. Mas quando você fica o tempo todo procurando defeito, você vai achar. Olha para cá, meu irmão, eu vou ser honesto com você. Você sabia que, pode perguntar, a maioria dos médicos não sabem explicar sobre as doenças psicossomáticas. Eles ajudam às vezes ali no efeito, mas não conseguem tratar a causa, porque o que eles definem é o seu próprio organismo te atacando a si mesmo. Provavelmente, eu vou te contar o que é culpa. Você mesmo acaba criando uma punição para si mesmo, às vezes até inconsciente. Crianças que erram e não recebem a vara que floresce, são crianças carregadas de culpa, sabia? Claro, porque todo mundo que erra quer pagar de alguma maneira, ou ele procura que alguém pague. Às vezes paga o marido, às vezes paga a mulher, às vezes paga os meninos, e às vezes paga você mesmo. Paga, porque você se sente culpado. Por isso que quando a criança paga, que ela recebe a vara que floresceu, ela fica em paz. Porque eu errei, meu pai me bateu, vamos brincar, papai. Ele está livre da culpa. Mas eu quero te falar, olha para cá, você não precisa mais apanhar, porque o Senhor já foi castigado no seu lugar. Aleluia. Mas o seu pai é outra história.
Eu não sou Deus, não sou Jesus, e a minha vara não está seca. Mas é por isso que muitos irmãos não podem servir a Deus. Os irmãos do louvor podem subir. Veja, olha para cá, estou encerrando. A última coisa que aconteceu, a primeira é que trouxe morte, amém, irmãos? E pranto, acusação, culpa. A segunda é que se tornaram, a olhar para os seus próprios erros, estavam incapazes de estar úteis nas mãos de Deus. Mas em terceiro lugar, a Bíblia fala que eles disseram assim: gente, os filisteus devolveram a arca do Senhor. E como eles tinham sofrido aquelas consequências, eles disseram: vem aqui, tira ela daqui, tira daqui a presença de Deus, porque isso vai perigoso. Eles fugiram de Deus. Todas as vezes que o homem erra, desde Adão, ele esconde de Deus. Eu vou ser honesto, muitos irmãos dizem: pastor, eu não consigo orar. Eu até queria orar, mas eu não consigo. Eu tenho dificuldade, eu não tenho disciplina. Eu não sei o que acontece comigo. Olha para mim, eu vou te contar qual que é o seu problema de oração. Eu amo a minha esposa, eu tenho prazer na minha esposa, e quando ela me chama cheirosa para dormir com ela, eu não tenho dificuldade nenhuma de ir, porque para mim eu tenho prazer nela. Você sabe por que muitas vezes você acha que tem dificuldade de orar e coloca um monte de desculpas? É que nem você sabe que na verdade a sua dificuldade de orar é porque tem acusação, é porque você está olhando para dentro da arca e achando um monte de erro na sua vida. Então você corre de Deus, porque quem não está olhando para os seus defeitos não vai correr de Deus. Aqueles homens que olharam para dentro da arca disseram: leve a presença de Deus para longe. Mas Davi, que tinha revelação da graça, quando não tinha a presença da arca, a oração dele: que farei para trazer de volta a presença de Deus, a arca de Deus? Quando você olha para o sangue, você não vai ter mais dificuldade de orar, porque Deus, para você, vai ser como um pai que te ama e que já removeu a culpa, e está tudo certo, já te reconciliou, e como Ele é o Senhor de todas as coisas, você tem prazer de estar no colo dEle, abrir o seu coração, contar os seus medos, pedir ajuda, transformação, sabendo que Ele vai te ouvir, não porque você merece ou porque é perfeito, mas porque Ele já fez a propiciação, porque Ele já pagou a dívida, porque já está tudo certo. E aí, aconteça o que acontecer, você não vai correr de Deus, você vai correr para Deus, porque você não precisa ter medo mais. Olha para mim, irmãos, para mim, subir aqui a cada domingo e pregar o Evangelho é uma alegria, não me custa nada, pelo contrário, porque eu já falei isso para você, eu sento ali, quando chega a hora de eu subir, daqui até lá na escada, o diabo vai andando atrás de mim, olha aqui para dentro da arca, olha o que você fez, seu cafezeiro. Mas quando chega lá na escada, eu olho para trás e falo para o diabo: eu não vou olhar para dentro da arca não, olha você para cima dela e vê o sangue do cordeiro. Eu vou subir, porque eu sou filho amado, eu tenho acesso à presença e à glória do meu Pai, porque Ele já fez a reconciliação pelo seu sangue, e eu tenho livre acesso, e Ele me escolheu, e eu vou subir para pregar, e vai ser uma bênção.
Não porque em mim mesmo eu não tenho defeito, mas porque Ele já cobriu tudo. Ele já removeu todas as coisas, e eu posso descansar na presença dEle, sabendo que quando eu orar, Deus vai me ouvir. Quando eu pregar, Ele vai falar através da minha vida, porque o Senhor me amou, e o Senhor proveu todas as coisas para a minha vida. Eu tenho livre acesso, eu não tenho mais culpa, eu não tenho mais acusação, eu não tenho mais dívidas, eu não tenho mais condenação. Todo o meu passado foi apagado. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas e antigas já passaram. Na minha vida tudo se fez novo. Aquele velho Naor tem apenas o mesmo nome que o meu. Preste atenção, olha para cá. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu estou em Cristo Jesus. Para mim não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Pelo seu sangue eu tenho livre acesso e posso entrar com ousadia e ser usado por Deus, porque tudo que eu precisava, apesar de mim, já está providenciado, e eu posso dormir em paz, sabendo que o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu estou sarado. A culpa foi paga. Eu não podia pagar, mas alguém pagou por mim, e porque pagou, Ele me reconciliou e me colocou de volta nos braços do meu Pai. Vamos ficar de pé. Hoje é um dia de ceia, e eu quero que você lance fora toda acusação da sua vida. Eu quero que você lance fora toda condenação e toda culpa, porque você não precisa viver angustiado. Olha para mim, irmãos, só um minutinho antes dos irmãos servirem a ceia. Olha para cá, bem baixinho. Olha para cá, por favor. Eu não conheço o seu passado. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o tamanho do seu pecado, nem a sujeira dele, mas eu te garanto, não é maior do que a provisão de Deus. Não tem ninguém que tenha cometido algo tão grande que a tampa da propiciação não seja capaz de apagar diante de Deus. Deus perdoa você. Deus não está zangado com você. Seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, e nem o seu braço encolhido para que não possa salvar. Eu quero que você aprenda, olha para cá, rejeite a culpa. Rejeite. Às vezes a culpa vem com uma sensação de angústia de manhã. Você nem sabe por que você está angustiado. Você pensa, meu Deus, por que eu estou sentindo angústia? Pode orar e dizer: eu rejeito a acusação, Satanás, sai, porque não há mais culpa para mim. Essa angústia que você sente de manhã e não sabe o motivo, é acusação. O diabo muitas vezes acusa com sintomas, não só com pensamentos. Rejeite isso. Não viva debaixo de culpa. É a culpa que mata. Não é o alimento saudável que faz você viver mais, não, querido. O que te faz viver mais é uma vida sem culpa. Não adianta nada ter uma alimentação maravilhosa e viver debaixo de acusação, vai morrer cedo. Hoje o Senhor te chamou ao descanso. Tire os olhos de dentro da arca e olha para Cristo. Vamos servir a ceia, vamos ministrar uma canção. Enquanto isso, vai falando com Deus, vai rejeitando toda acusação do inimigo. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra
tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cantemos no início. Teu sangue leva-me além, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Prepare tua cruz. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alguém não recebeu o pão ou vinho? Erga sua mão. Fica com a mão erguida, por favor. O que está faltando aqui? Pão? Fica com a mão erguida rapidamente. Os servos levem o pão ali à direita, a minha direita aqui. Mas alguém está sem? Erga sua mão. Os irmãos aqui, por favor. Olha para cá enquanto os irmãos servem ali o pão para aqueles amados.
Muitas pessoas nos pedem oração para cura, né? Cada culto a gente tem visto os milagres de Deus, e hoje é um dia de cura. O pão é para cura. A Bíblia fala que este pão é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz em meu favor. Ele levou sobre ele as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso aqui não é um símbolo. A Bíblia não diz este pão é um símbolo do meu corpo. Não, a Bíblia fala este pão é o meu corpo. Há um poder espiritual na ceia. Quando você come com essa fé, você pode receber a cura. Lembra, a cura não é para quem merece, é para quem crê. É a certeza de que Deus pode, e que apesar de todos os seus defeitos, Ele quer. E não depende de você, a não ser que você creia. Não é uma tentativa para ver o que vai dar. Não é mais uma ceia ou mais uma oração para ver se funciona. É a certeza de quem fez a promessa. Ah, pastor, mas Deus pode estar querendo me tratar com essa doença. Pode ser uma disciplina de Deus. Deus não colocaria doença em alguém, num filho, sendo que Ele mesmo já levou a doença. Se eu, que sou mau, jamais colocaria uma injeção de vírus para disciplinar meu filho, muito mais o nosso Pai. Não creio que a doença seja uma disciplina, não é a vontade de Deus. O corpo de Cristo não tem doença. Tem doença no corpo de Jesus? Não tem. A igreja é o corpo, você está inserida nele. Você não tem que aceitar a doença. Quando nós comemos deste pão hoje, você vai receber cura. O vinho, o cálice, é para o perdão dos pecados. O pão é para a cura, mas o cálice é para o perdão. Quando você tomar do cálice, toda a cadeia de culpa, de acusação e condenação vai cair da sua vida, e você vai ter a paz que excede todo entendimento. Erga o seu pão para o alto, diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz em meu favor. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ao comer deste pão, eu recebo cura, milagre, libertação da parte de Deus. Ao comer deste pão, eu declaro que eu faço parte do corpo de Cristo, e no seu corpo não há maldição, não há enfermidade, e por isso eu creio e recebo a cura do Senhor, em nome de Jesus. Pegue o seu cálice, ergue para o alto, diga: este cálice é o sangue de uma nova aliança, que foi firmada na cruz em meu favor. Ele é o pagamento da dívida, ele é a propiciação para os meus pecados. Ao tomar deste cálice, eu declaro que sou lavado pelo sangue de Jesus. Por isso, para mim não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. A dívida foi paga, e eu posso ter livre acesso à presença do meu Pai. Diga: ao tomar esse cálice, eu decido não mais olhar para dentro da arca, porque a tampa do propiciatório já está sobre ela, e para mim não há mais culpa. Todos os meus erros, passados, presente e futuro, já estão pagos. Eu posso ser útil nas mãos de Deus, eu posso ter prazer na presença de Deus, porque para mim é vida. Amém.
Eu quero que ao comer do pão e beber do cálice, você diga para o seu irmão: meu irmão, você é escolhido, não olhe nunca mais para a arca, dentro da arca, nunca mais, não olhe para dentro da arca, não há mais culpa para você, receba o perdão, a cura e o milagre de Deus. E assim estamos encerrados no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Leve os copinhos com você, as garrafinhas. Se você quer ir para São Paulo conosco, vai estar sendo vendido lá na loja dos Radicais Livres, onde você pode encontrar o livro da pastora Marília e o meu também. Deus abençoe os irmãos. Deus se revelou de várias maneiras, em diferentes culturas e em tempos distintos. Vários ministros se levantaram e dedicaram suas vidas em favor de ganhar as nações. Homens que permaneceram firmes na palavra marcaram a humanidade. Somos o resultado de profetas inconformados com a realidade, movidos pelo amor, a resposta de Deus para essa geração. Nosso ministério é anunciar a palavra e libertar os cativos. Fomos chamados para restaurar e gerar vida. Dispostos a ouvir a voz de Deus, cumprir a sua vontade e viver por uma causa eterna. E agora chegou a nossa vez de fazer história, seguir os passos do Cordeiro e trazer o seu reino. Começou o terceiro ciclo, a ressurreição. Deus está nos dando estratégias e o maior plano dele envolve você. Ele está te chamando para conquistar essa geração, para alcançar as nações e transformar esse mundo. Juntos, alcançaremos o nosso alvo e até 2023, nós, os Radicais Livres, seremos